Olá, sejam bem-vindos de volta à nossa Catequese em Família. Eu sou a Giana Moreira e hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, a Santa Missa Explicada. Na nossa última catequese, a gente falou sobre como se comportar bem na Santa Missa. E aí, a sequência é explicando a Santa Missa, justamente para que a gente, ao entender o que acontece na Santa Missa, saiba as formas apropriadas de se comportar em cada um dos momentos, certo? Então, eu convido a família toda a assistir essa catequese para que a gente possa aprender tudo o que acontece na Santa Missa, passo a passo. E aí, esse vídeo vai ser dividido em parte 1 e parte 2, porque a Santa Missa tem muita coisa a ser explorada, muita coisa a ser explicada. Nessa primeira catequese, a gente vai falar sobre os ritos iniciais e a liturgia da palavra, a primeira metade ali da Santa Missa. Então, para iniciarmos, como sempre, vamos fazer a nossa oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. E aí, nessa catequese de hoje, a gente vai retomar um pouco o que a gente viu na catequese passada, que é o que é a Santa Missa. A Santa Missa é o centro da vida cristã. E aí, lá no Catecismo da Igreja Católica, que sempre vai ser a nossa fonte primária, que é onde nossa fé está explicada, vai estar escrito: na Eucaristia se contém todo o bem espiritual da Igreja, o próprio Cristo, nossa Páscoa. A gente não falou na catequese passada que a Santa Missa é a renovação do sacrifício de Jesus, e o sacrifício de Jesus culminou na Páscoa, na ressurreição do Senhor. Ele morreu na cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, a Eucaristia, que é o sacramento celebrado durante a missa, nela se contém todo o bem espiritual da Igreja, o próprio Cristo, a nossa Páscoa. Porque o próprio Cristo se dá durante a Santa Missa através da Eucaristia, que é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus. Então, a gente, mantendo isso em mente, o que é a Santa Missa, nós vamos aprender um pouco sobre a estrutura da missa. A missa, ela é composta por duas partes principais, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. E elas são unidas pelos ritos iniciais e pelos ritos finais. Quer ver como isso é verdade? Eu estou aqui com o folheto da Santa Missa aberto, e aí a gente pode ver que no próprio folheto vem escrito, né? Ritos iniciais. Aí aqui tudo que acontece nos ritos iniciais. Aqui, novamente, liturgia da palavra. Então, os ritos iniciais iniciam a Santa Missa, depois vem a liturgia da palavra. Hoje nós vamos explorar esses dois momentos, tá? Os ritos iniciais e a liturgia da palavra. E aí, em seguida, após a liturgia da palavra, vem a liturgia eucarística. Depois da liturgia eucarística, temos os ritos finais, aqui bem no finalzinho do folheto, que nós vamos explorar na segunda parte dessa catequese. Então, no decorrer da catequese, eu vou voltar aqui no folheto para mostrar algumas coisas para vocês que estão sempre ali presentes, né? Então, é um ponto muito importante. Por que a gente tem o folheto da Santa Missa? Para nos guiar não só nos textos, mas nos gestos, em como a gente deve estar ali naquele momento. E aí eu vou mostrando para vocês durante a catequese, certo? Então, composta pelas duas grandes partes, liturgia da palavra e liturgia eucarística, unidas pelos ritos iniciais e ritos finais. Vamos lá. Aqui, ó. Quando a missa se inicia, né, o que o catecismo vai nos dizer? Todos se reúnem. Cristo é o chefe, o sacerdote principal. Todos tomam parte, cada um de acordo com a sua função. Então, ali dentro da Santa Missa, cada pessoa vai ter a sua função. Cristo é o sacerdote principal, e aí o padre vai ter a função dele como sacerdote, ele celebrando junto com Cristo. E aí cada um da equipe litúrgica tem a sua função, tem o comentarista, tem o leitor,
tem os ministros extraordinários da Eucaristia, tem os coroinhas, os acólitos. Então, tem nós fiéis, que às vezes não estamos desempenhando nenhuma função propriamente dita na missa, mas estamos ali participando da celebração da Santa Missa. Então, cada um de nós tem uma função e cada função deve ser bem realizada, né, durante a Santa Missa. E aí ela se inicia com os ritos iniciais, né? Vamos ali no folheto para a gente ver. Aqui, ritos iniciais. Primeiro, aqui em cima, a gente tem o comentário, né? Então, vão ser lidas as intenções daquela Santa Missa. Então, por quem aquela Santa Missa vai ser rezada, por quais intenções. E aí, o comentarista vai ler o comentário que traz a introdução sobre sobre o que está sendo trabalhado naquele dia durante a Santa Missa. Esse folheto aqui é do dia 14 de setembro. Então, é a festa da exaltação da Santa Cruz. O comentário vai explicar um pouquinho o que é a exaltação da Santa Cruz, o que é celebrado nesse dia. E aí, aqui nos ritos iniciais, se inicia com o canto de entrada, né? Então, a gente já tem aqui os nossos elementos. O comentário inicial, o canto de entrada, em que a gente recebe o celebrante e a equipe litúrgica. E vocês podem ver aqui, ó, no folheto, que tem o símbolo de ficar em pé, bem aqui do lado de ritos iniciais. Ou seja, quer dizer que nesse momento, a gente que estava sentado esperando a missa iniciar, se levanta. Então, o próprio folheto vai nos guiar do que a gente deve fazer durante a Santa Missa. Vamos cantar o canto de entrada, em seguida vem a oração, né, a antífona de entrada, que o padre pode falar, ou o comentarista, e vem a saudação, que é a oração inicial. A gente vai ver aqui, ó, saudação. Em seguida vem o ato penitencial. A primeira catequese que eu fiz aqui foi sobre confissão. E lá eu falei que a gente pode ter os nossos pecados veniais perdoados durante a Santa Missa. É nesse momento aqui do ato penitencial, em que a gente vai pedir perdão a Deus por tudo que nós fizemos de errado durante a semana, né? Assumindo que você está indo na Santa Missa só aos domingos. E aí é onde Deus vai perdoar os nossos pecados veniais. Se eu estiver com algum pecado grave, algum pecado mortal, aí é preciso se confessar. Caso não, um pecado leve, você recebe o perdão aqui durante o ato penitencial. E aí, em seguida do ato penitencial, vem o Glória, o cântico do Glória, em que nós vamos louvar a Deus. E a oração da coleta, em que o padre vai pedir a Deus, né, que traga o necessário para que a gente absorva tudo que o Senhor tem para nós ali naquela Santa Missa. Então, os ritos iniciais, eles servem para nos preparar ali para tudo que nós vamos receber na Santa Missa, tanto com a palavra, na liturgia da palavra, quanto a própria Eucaristia, que é o próprio Cristo. Então, por isso essa estrutura: comentário inicial, canto de entrada, saudação, ato penitencial, o glória e a oração da coleta. Então, nós estamos chegando, estamos recebendo o sacerdote, estamos nos apresentando diante de Deus, estamos pedindo perdão e estamos glorificando a Deus, louvando a Deus, nos preparando para o que vem a seguir. E aí é muito importante que a gente participe da Santa Missa como um todo. Se aqui no folheto eu tenho os cantos, é para eu cantar também, né? Cantar o canto de entrada, cantar o hino de louvor. E aí Santo Agostinho vai nos dizer o quê? Que quem canta reza duas vezes. Então, quando a gente está cantando, especialmente durante a Santa Missa, a gente está intensificando a nossa oração, intensificando as nossas intenções para aquela Santa Missa. Então, é muito importante que nós, adultos, crianças, cantemos, participemos da Santa Missa, como um todo. Ai, tia, mas eu canto muito mal. Eu também. 90% das pessoas ali cantam mal. Mas graças a Deus nós temos a pastoral da música, a equipe da música ali, que está cantando no microfone, e aí ninguém vai conseguir escutar a gente cantando mal. Mas no conjunto, a nossa voz vai se misturar à voz das outras pessoas e vai ficar um canto belo, porque é um canto para Deus. Deus não se importa se você canta bem ou mal. Ele quer ali a sua presença, a sua participação. E quando a gente se envolve na Santa Missa, participa de fato, responde tudo, canta tudo, a nossa atenção fica ali. Então, se você tem dificuldade de prestar atenção,
na Santa Missa, começar a seguir o folheto, cantar tudo, responder tudo, já vai ajudar muito, porque você está ali se esforçando para participar, certo? E aí, ixi, aqui. E aí, em seguida, vem a liturgia da palavra, né? Que a gente pode olhar até aqui no folheto. Uma vez que acaba a oração, vem a liturgia da palavra. E o que é a liturgia da palavra? A liturgia da palavra, o catecismo vai nos dizer, compreende os escritos dos profetas, isso é, o Antigo Testamento, e as memórias dos apóstolos, o Novo Testamento. Ali no Novo Testamento que a gente tem tanto o Evangelho, que é a memória dos apóstolos da vida de Jesus, quanto os outros livros após a vinda de Jesus. E a homilia, a profissão de fé e a oração universal. Então, tudo isso é a liturgia da palavra, ou seja, a liturgia da palavra, tá aqui a estrutura. Primeiro vem a primeira leitura, depois o salmo, a segunda leitura aos domingos e festas, né? Durante a semana a gente não tem segunda leitura, o evangelho, a homilia, o credo, ou creio, ou profissão de fé. Nos domingos e solenidades, durante a semana também não se reza o creio, e a oração dos fiéis ou as preces da comunidade, certo? E aí, por que a liturgia da palavra é tão importante? Porque São Jerônimo vai nos dizer que ignorar as escrituras é ignorar a Cristo. São Jerônimo, inclusive, é o responsável pelo mês da Bíblia ser o mês de setembro, porque no dia 30 de setembro nós comemoramos a festa de São Jerônimo. E aí se encerra o mês da Bíblia com a festa dele. E São Jerônimo foi o responsável por traduzir a Bíblia, por traduzir a Sagrada Escritura para o latim. E o latim, hoje, até hoje, né, é a língua principal da igreja, digamos assim. Então, ele traduziu do grego e do hebraico para o latim a Vulgata, que era o nome dessa versão da Bíblia, que é a versão oficial da Sagrada Escritura para a Igreja Católica. Então, São Jerônimo foi muito importante, né? Ele permitiu o acesso que nós temos hoje à Sagrada Escritura, à Bíblia. E por isso, no mês de setembro, a gente celebra o mês da Bíblia, e culminando na festa dele lá no dia 30 de setembro. E aí, olha o que ele está nos dizendo, né? Que se a gente ignora a palavra, ignora a Bíblia, as Escrituras, nós estamos ignorando o próprio Cristo. Então, enquanto está ali o leitor lendo a primeira, a segunda leitura, o Salmo, e principalmente o padre proclamando o Evangelho, é o próprio Jesus que está falando com a gente. Então, não é o momento da gente se distrair, da gente olhar para o lado, é o momento da gente prestar atenção no que está sendo dito, seja acompanhando a leitura pelo folheto, ou seja, só escutando mesmo e olhando para o leitor, o que for mais fácil para você. Não existe uma fórmula pronta, mas é de extrema importância que você esteja atento ao que está sendo dito ali. Então, ó, geralmente, eu vou chegar aqui para frente. Então, a gente tem essa estrutura e agora eu vou explicar parte por parte dela, certo? Geralmente, a primeira leitura vem do Antigo Testamento, com exceção do tempo pascal, ou seja, ele depois da Páscoa, a primeira leitura vai ser dos Atos dos Apóstolos, né, que está contando o que aconteceu após a ressurreição de Jesus. Mas nos outros tempos litúrgicos, a primeira leitura é sempre uma leitura do Antigo Testamento. O que separa o Antigo do Novo Testamento? Jesus, né? Então, o Antigo Testamento antes da vinda de Jesus e o Novo Testamento após a vinda de Jesus. E aí essa leitura vai destacar a história da salvação e vai preparar os fiéis para a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? É o próprio Jesus. Então, a primeira leitura sempre conta dos povos antigos, né, da promessa que era feita de que o Salvador viria, e está nos preparando durante a Santa Missa para a mensagem do Evangelho. Em seguida, a primeira leitura, nós temos o Salmo. O Salmo é uma oração de louvor, súplica ou ação de graças. Então, pode ser um dos três, ou pode ser os três no mesmo Salmo. Ele nos ajuda a meditar a palavra de Deus proclamada. Então, o Salmo pode ser tanto lido quanto cantado, né?
existem essas duas possibilidades e geralmente é uma oração. E vai ser sempre a leitura do Salmo nos livros dos Salmos ali, certo? E aí a segunda leitura, que só está presente nas missas de domingo ou nas missas de festa. Ela geralmente vem das epístolas do Novo Testamento. O que é epístola? Epístola é carta. Então, elas são as cartas que os apóstolos escreveram após a vinda de Jesus. Tanto que durante a missa vocês vão ouvir leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Quer dizer que é a segunda carta que São Paulo escreveu ao povo de Corinto, ou seja, os coríntios. Então, é a leitura de uma carta que está ali na Bíblia, escrita por São Paulo. E essa leitura, ela vai trazer para a gente tanto ensinamentos quanto reflexões sobre como era a vida dos apóstolos, dos primeiros cristãos, né? Depois da vinda de Jesus, como que eles viveram? E aí São Paulo dá muitos conselhos, né? De como viver, do que devemos fazer. E ela aborda questões tanto práticas da vida dos cristãos, quanto questões teológicas. Então, ali, a primeira leitura vai preparar a gente para a vinda do Senhor, né? Porque no Antigo Testamento se esperava a vinda do Messias, a vida de Jesus. O salmo é uma oração, seja de louvor, de súplica ou de ação de graças. E a segunda leitura vai nos ensinar, né, como viver a partir da vinda de Jesus. E aí, em seguida, nós temos o Evangelho. O Evangelho é o ponto culminante da liturgia da palavra, o ponto mais importante, porque ali no Evangelho, inclusive, é onde, ao iniciar a aclamação ao Evangelho, a gente se levanta para o Evangelho ser proclamado, porque o Evangelho narra a vida de Jesus, a vida de Jesus que por tantos séculos foi esperada no Antigo Testamento. Então ali a gente fica de pé e o sacerdote, ou caso haja a presença do diácono, né, vai proclamar o Evangelho, que vai relatar a vida, os ensinamentos e a morte e ressurreição de Jesus. Então o Evangelho sempre vai ser sobre a vida de Jesus, algo que Jesus disse, algo que aconteceu com Jesus, certo? E é o ponto principal da liturgia da palavra. E é onde a gente deve prestar mais atenção ainda. E em seguida do Evangelho vem a homilia. A homilia é o momento em que o padre vai pegar a primeira leitura, o salmo, a segunda leitura e principalmente o Evangelho e vai traduzir aquilo ali para a gente. Ele vai fazer uma reflexão sobre aquelas leituras. Então, ele pode explicar uma ou outra e aí fica a critério do padre, se ele vai falar sobre todas ou só sobre algumas, se ele vai falar sobre a vida de um santo, se ele vai falar sobre uma situação específica. Mas o objetivo da homilia é que o padre nos ajude a colocar em prática o que o Senhor está nos pedindo ali naquela Santa Missa. Então, é o momento da gente tentar entender o que o padre está dizendo, porque aquilo ali é um ensinamento. É a forma como durante a semana a gente vai viver a nossa vida para retornar na próxima Santa Missa. Lembra que na catequese passada eu falei que a melhor ação de graça, a melhor preparação para a Santa Missa é a ação de graças da Santa Missa anterior? Então é justamente isso. E aí o Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer sobre a homilia, que a homilia é uma exortação a acolher essa palavra, ou seja, é um pedido para que a gente acolha a palavra de Deus como que ela é na realidade, palavra de Deus, e pô-la em prática. Ou seja, é Deus falando conosco, e aí a homilia é uma forma da gente entender como a gente coloca aquilo em prática. Porque às vezes, se eu leio ali na Bíblia, eu não consigo entender. Eu preciso o quê? Da interpretação da igreja, que é a interpretação correta. E aí o padre faz esse intermédio de pegar o que está escrito ali na Sagrada Escritura, na Bíblia, e traduzir para a gente da forma como a gente pode aplicar na nossa vida. Certo? E aí, depois da homilia, a gente reza o credo, ou creio, ou profissão da fé, né? E é sempre só nos domingos ou solenidades, tá? Solenidades são as festas que podem acontecer durante a semana, por exemplo. A festa da Imaculada Conceição, no dia 8 de dezembro, pode cair durante a semana. Então, é uma solenidade, é um dia de preceito, em que a gente deve ir à Santa Missa, e ali a missa é completa, com segunda leitura e com o creio também.
E o que é o creio, né? O creio é a oração, o credo é a oração que resume os principais artigos da fé cristã. E aí eu faço um convite para vocês prestarem muita atenção no creio. Vamos voltar lá no folheto, né? A gente teve aqui a liturgia da palavra, então teve a primeira leitura, ó, tá vendo? O livro dos Números, Antigo Testamento, o Salmo. Aí a segunda leitura, carta de São Paulo aos Filipenses, né, que era o povo de Filipe, se eu não me engano. E aí o Evangelho. Aqui, ó, naquele tempo disse Jesus a Nicodemos. Então é algo que Jesus disse, é sobre a vida de Jesus. E aí vem a profissão de fé, que é a ação do creio ou do credo. E aí, esse creio aqui é o creio mais completo, tá? É a oração maior, mais completa. Tem a versão menor também. E vai depender do tempo litúrgico, qual delas nós vamos rezar. E aqui está resumida a nossa fé. E aí, qual que é o convite que eu faço para vocês? Que vocês olhem para o creio depois, para cada pedaço dele, e se perguntem, Senhor, será que eu creio nisso mesmo? Creio em um só Deus? Você acredita que existe um só Deus? Pai Todo-Poderoso, que é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Eu creio nisso, eu acredito. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Eu acredito nisso. Aí aqui no final, eu professo um só batismo. Eu espero a ressurreição dos mortos. Eu quero que vocês peguem o creio depois e vocês vão pedaço por pedaço, se perguntar: eu realmente acredito nisso? E aí, se a resposta foi: eu acho que eu não acredito nisso aqui, quer dizer que então você tem que parar de ir para a igreja? Deixou de ser católico? Não. Pelo amor de Deus, não. Por favor, não. É o momento de você ir atrás do conhecimento, mas principalmente da fé. Tia, eu não acredito que existe um só Deus. Por que você não acredita que existe um só Deus? Como você está na Igreja Católica e não acredita no que a Igreja Católica professa? Então é o momento de buscar conhecimento, de ir lá no catecismo e estudar. Por que existe um só Deus? O que o catecismo, o que a igreja me diz sobre a existência de um só Deus? Tá, estudei, agora eu vou pedir a fé para o Senhor, eu vou pedir ao Senhor, Senhor, eu tenho dificuldade de acreditar nisso, me ajude a acreditar, completa o que falta em mim, dá-me a fé necessária, Senhor, para que eu acredite tudo que eu estou rezando aqui no creio. E aí, na hora do creio, presta atenção em tudo que você está dizendo, porque essa é a sua fé. Você precisa acreditar em cada uma das coisas que está ali. E se você ainda não acredita, vai atrás do conhecimento e peça ao Senhor que aumente a sua fé, certo? Isso é de extrema importância. Não é o momento de abandonar. Não tem problema você questionar alguma coisa da sua fé. É por isso que existe a catequese. É por isso que existe o catecismo da Igreja Católica. É por isso que nós podemos rezar a Deus pedindo que Ele complete o que falta na nossa inteligência para que a gente entenda e principalmente que Ele aumente a nossa fé. Porque vão ter coisas que a nossa inteligência nunca vai alcançar, mas a nossa fé pode, por graça de Deus. Então, esse é o momento de pedir ao Senhor que nos ajude a crer em tudo aquilo que nós professamos na oração do credo, certo? E aí, em seguida, vem a oração dos fiéis. A oração dos fiéis, a oração da comunidade, ou as preces, tá? É um momento de intercessão, que a gente pede a Deus pela nossa paróquia, pela nossa diocese, pelos doentes, por aqueles que ainda não creem. Então, é um momento de fato de oração. A gente pede pelo mundo, pelos nossos governantes, por todas as pessoas. Se a gente for aqui no folheto, ó, aqui a gente pede pela igreja, pelo Papa, pelos cristãos, pela nossa comunidade. Então, é o momento da gente rezar ao Senhor, pedir a Deus, né? Aqui, ó, renovar em nós a esperança e a coragem. É realmente um momento de oração. Que a gente possa pedir ao Senhor justamente isso que eu acabei de falar sobre o creio. Que Ele complete o que falta em nós. Que Ele cuide de nós. Que Ele providencie o que é necessário, o físico e o espiritual. E que, através da intercessão
dos santos, da Virgem Maria e pela graça de Deus, a gente alcance as virtudes que nos são necessárias para sermos santos, para chegarmos aos céus, certo? E aí, depois da oração dos fiéis, nós temos o fim da liturgia, né? Da palavra. Nós vamos já em seguida, deixa eu mostrar para vocês, para a liturgia eucarística aqui com o canto das oferendas. Então, esse é o fim da liturgia da palavra. E aí, o que o catecismo vai nos falar? Que na liturgia, então, tudo isso que acontece durante a Santa Missa, o Espírito Santo recorda a Assembleia. Quem é a Assembleia? Nós que estamos participando da Santa Missa. Tudo que Cristo fez por nós. Então, durante a Santa Missa, tudo que acontece é para nos lembrar do que Cristo fez por nós. E do que Ele espera de nós também, né? Como nós podemos nos tornarmos melhores para estarmos cada vez mais próximos de Deus. Então, vocês viram que tem momento da missa que é para a gente agradecer, tem momento que é para pedir perdão, tem momento que é para louvar a Deus, tem momento que é para escutar o que Deus tem para nos dizer, tem momento que é para a gente entender como aplicar aquilo ali, tem momento que é para a gente professar a nossa fé, momento para a gente pedir pelos outros. Então, a Santa Missa é muito completa. Ela abarca tudo da nossa fé, tudo o que Cristo fez por nós. E aí, encerramos aqui a nossa catequese, essa primeira parte, tá? Porque na segunda parte nós vamos falar sobre a liturgia eucarística, aí já entra a partir do canto das oferendas, vamos chegar na oração eucarística, na consagração, na comunhão e nos ritos finais, tá bom? Eu espero que tenha sido um momento proveitoso, que vocês tenham conseguido aprender sobre a Santa Missa. Quem conseguiu assistir o vídeo até o final, comenta aqui qual o nome da sua criança na catequese e a palavra evangelho, certo? E vamos fazer nossa oração para encerrar esse momento de catequese. Eu espero vocês na próxima semana para que a gente continue explicando cada passo, cada momento da Santa Missa. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada por estarem participando desse projeto, assistindo os vídeos. Aceitamos sugestões de temas que vocês querem que a gente explique também. E que todos tenhamos uma excelente semana e até a próxima Catequese em Família. Tchau, tchau.